A reunião tinha acabado antes do previsto. O cliente cancelou em cima da hora. Algo sobre um problema familiar urgente. E de repente eu me vi com a tarde livre numa quinta-feira qualquer de abril. Pensei em ligar para a Camila, avisar que estava voltando mais cedo. Mas aí me veio aquela ideia boba de fazer uma surpresa. Comprei flores na esquina da Avenida Paulista, rosas vermelhas que ela sempre gostou, e peguei uma garrafa daquele vinho que a gente tinha tomado na nossa lua de mel em Campos do Jordão. O trânsito estava leve, coisa rara em São Paulo, e eu fui curtindo o caminho, imaginando a cara dela quando me visse chegar. A gente estava junto há 7 anos, casados há 5, e ultimamente eu andava trabalhando demais, chegando tarde, saindo cedo. Aquela surpresa seria perfeita. Talvez a gente pudesse pedir uma pizza, abrir o vinho, assistir alguma bobagem na Netflix. Coisas simples que a gente tinha deixado de fazer. Quando estacionei em frente ao nosso apartamento no Morumbi, já eram umas 3 da tarde. O sol batia forte nas janelas do 3º andar. Subi pelo elevador assobiando baixinho. As flores na mão esquerda, o vinho na direita, as chaves penduradas no dedo mindinho. Abri a porta devagar, querendo mesmo pegar ela de surpresa. Talvez ela estivesse na cozinha ou mexendo no computador no quarto, mas o que me recebeu foi silêncio. Não aquele silêncio normal de apartamento vazio. Era um silêncio pesado, interrompido por sons abafados que vinham da sala. Risadas baixas, um gemido. Meu coração deu um salto estranho, daqueles que você sente quando algo está errado, mas seu cérebro ainda não processou o que é. Deixei a porta entreaberta e caminhei pelo corredor. Cada passo parecia ecoar dentro da minha cabeça. Os sons ficavam mais claros. A voz dela. E outra voz. Masculina. Grave. Quando virei a esquina e vi a sala de estar, meu mundo inteiro parou. Ela estava de joelhos no tapete bege que a gente tinha comprado juntos na feira de Embu das Artes. O cara era imenso, cabelo escuro, tatuagens nos braços, e estava com a calça arriada até os joelhos. A cabeça da Camila se movia num ritmo que me fez querer vomitar ali mesmo. Eles não tinham me visto ainda. Estavam completamente absorvidos naquilo. Naquele momento que era só deles, como se eu não existisse. Como se a nossa casa, o nosso casamento, os nossos 7 anos juntos fossem absolutamente nada. A garrafa de vinho escorregou da minha mão. O barulho do vidro explodindo no chão de madeira foi tão alto que pareceu um tiro. Vinho tinto se espalhou em todas as direções, formando uma poça vermelha que lembrava sangue. As rosas caíram logo em seguida, pétalas vermelhas misturadas com cacos de vidro e vinho. Camila se virou num susto, os olhos dela arregalados, a boca entreaberta, o rosto pálido mesmo com a maquiagem. O cara também se virou, mas não parecia assustado, parecia irritado, como se eu tivesse interrompido algo importante. Ele puxou a calça num movimento rápido, resmungando alguma coisa que eu não consegui processar. Eu queria gritar. Queria socar a parede, virar a mesa de centro, quebrar tudo que estivesse ao meu alcance. Queria perguntar por que, desde quando, quantas vezes, onde eu tinha errado, mas nada saiu. Minha garganta estava fechada, como se alguém tivesse enfiado uma mão lá dentro e estivesse apertando com força. Meus olhos ardiam, mas as lágrimas não vinham. Eu só conseguia ficar ali parado, olhando para aquela cena, gravando cada detalhe na minha memória como se fosse um vídeo em alta definição que eu nunca mais conseguiria deletar. Oh, Rodrigo, A voz dela saiu trêmula, quebrando no meio. Ela se levantou rápido demais e tropeçou no próprio pé, tendo que se apoiar no braço do sofá. O cara já estava praticamente vestido, procurando a camisa pelo chão. Eu levantei a mão. Não para bater, não para ameaçar. Apenas um gesto para que ela parasse de falar. Porque eu sabia que qualquer palavra que saísse da boca dela naquele momento seria mentira. Seria desculpa. Seria mais uma facada. Meu peito doía fisicamente. Era como se alguém tivesse enfiado uma lâmina entre as minhas costelas e estivesse torcendo devagar. Minhas mãos tremiam tanto que eu tive que enfiar elas nos bolsos da calça para disfarçar. Minhas pernas pareciam que iam ceder a qualquer momento. O cara passou por mim sem olhar nos meus olhos, murmurando algo como "desculpa, mano", enquanto se enfiava pela porta. Ouvi os passos dele descendo a escada rápido, fugindo daquela situação como um covarde. Covarde. Engraçado como essa palavra me veio à mente. Ele era o covarde, não eu.
mas naquele momento eu me sentia menor do que nunca. Camila começou a chorar, lágrimas verdadeiras escorrendo pelo rosto, borrando a máscara de rímel. Ela estendeu a mão na minha direção, mas eu dei um passo para trás instintivamente, como se o toque dela pudesse me contaminar com algo sujo. Quanto tempo? Minha voz saiu rouca e irreconhecível até para mim mesmo. Ela balançou a cabeça, ainda chorando, os ombros tremendo. Rodrigo, por favor, a gente pode conversar. Eu posso explicar. Quanto tempo, Camila? Repeti, cada palavra pesando uma tonelada. Ela abaixou o olhar, limpando o rosto com as costas da mão. 6 meses. 6 meses, meio ano. Metade de 2023 inteira. Enquanto eu trabalhava feito um condenado para pagar esse apartamento, para planejar a viagem de aniversário de casamento que a gente ia fazer em junho, para juntar dinheiro para a festa dos 30 anos dela em agosto. Enquanto eu chegava cansado em casa e ela fingia estar cansada também, dizendo que tinha tido um dia puxado, que queria só dormir. 6 meses de mentiras. Eu não disse mais nada, simplesmente me virei e comecei a caminhar de volta para a porta. Cada passo parecia mais pesado que o anterior, como se meus pés estivessem presos no chão. Rodrigo, não vai embora assim. A gente precisa conversar. A voz dela estava desesperada agora, histérica quase. Mas eu não parei. Passei por cima da poça de vinho, dos cacos de vidro, das rosas destruídas. Tudo aquilo parecia uma metáfora perfeita demais para ser real. Peguei a chave do carro que tinha deixado na mesinha da entrada e saí, fechando a porta com uma calma que eu não sabia de onde vinha. No corredor do prédio, minhas pernas finalmente fraquejaram. Apoiei as mãos nos joelhos e respirei fundo várias vezes, tentando não desmaiar. Minha visão estava embaçada, manchas pretas dançando na periferia. Senti um gosto amargo na boca, bile subindo pela garganta. Entrei no elevador e vi meu reflexo no espelho. Estava pálido, os olhos vermelhos mesmo sem ter chorado ainda. A gravata torta, a camisa amarrotada. Parecia um zumbi, um morto-vivo andando por aí. Quando sentei no carro, a represa finalmente se rompeu. As lágrimas vieram com força, silenciosas primeiro, depois com soluços que sacudiam meu corpo inteiro. Eu socava o volante, a buzina tocando em intervalos irregulares, e não me importava se alguém estava ouvindo, se os vizinhos iam achar estranho. 7 anos. 7 anos da minha vida dedicados a uma mulher que conseguiu me trair por 6 meses sem eu perceber nada. 7 anos de planos, sonhos, promessas, tudo desmoronando em questão de minutos. Liguei o carro sem saber para onde ir. Não podia voltar para lá. Não podia ver a cara dela de novo. Não naquele dia. Talvez nunca mais. Dirigi sem destino. As ruas de São Paulo passando borradas pela janela. E a única coisa que eu conseguia pensar era: como eu não vi? Como eu fui tão idiota? Acordei no banco de trás do carro com o pescoço doendo e a boca seca. Levei alguns segundos para lembrar onde estava. O estacionamento de um posto de gasolina na Marginal Tietê. O sol já estava nascendo, uma luz alaranjada fraca entrando pelas janelas embaçadas. Meu celular marcava 6h47 da manhã de sexta-feira. Tinha passado a noite inteira ali. 17 chamadas perdidas da Camila. 23 mensagens. Não abri nenhuma. Só de ver o nome dela na tela, meu estômago revirava. Fui até o banheiro do posto. Lavei o rosto com água gelada. Tentei me olhar no espelho, mas desviei rápido. Não conseguia encarar aquele homem que me olhava de volta. Comprei um café preto e um pão de queijo que eu sabia que não ia conseguir comer. Mas precisava colocar alguma coisa no estômago. Sentei numa mesinha de plástico perto das bombas e fiquei ali, vendo os caminhoneiros abastecerem, seguirem viagem, viverem suas vidas normais enquanto a minha tinha implodido. O telefone tocou de novo. Camila. Desliguei. Tocou outra vez. Desliguei de novo. Na terceira vez, eu simplesmente desliguei o aparelho. Não podia ir trabalhar naquele estado. Mandei um e-mail para o chefe dizendo que estava com uma virose forte, que precisava de uns dias. Ele respondeu rápido, mandando melhoras. Se ele soubesse que o vírus que me atacou tinha nome, sobrenome e dormia na minha cama todos os dias. Voltei para o carro e comecei a dirigir. Sem rumo, sem pressa, apenas dirigindo. Passei pela Avenida Faria Lima, onde ficava meu escritório. Pelo Shopping Eldorado, onde a gente sempre ia aos domingos.
pela rua da casa da mãe dela em Pinheiros. Cada lugar era uma lembrança. E cada lembrança agora estava contaminada, suja, envenenada por aquela imagem que não saía da minha cabeça. Lembrei da primeira vez que eu vi a Camila. Foi numa festa de formatura de um amigo em comum, no Clube Pinheiros. Ela estava rindo alto de alguma piada que eu não tinha ouvido. O cabelo preso num coque meio bagunçado. Um vestido azul simples. Quando ela me olhou, senti como se alguém tivesse acendido uma luz dentro de mim. Passei a noite inteira tentando achar coragem para falar com ela. Quando finalmente consegui, já era quase 3 da manhã e ela estava saindo. Pedi o número dela correndo, tropeçando nas palavras. Ela riu e disse que eu era engraçado. Aquela risada tinha me conquistado. Agora aquela mesma risada era como unha arranhando o quadro negro na minha memória. Lembrei do nosso primeiro beijo, no Parque Ibirapuera, embaixo daquele pé de ipê amarelo perto do lago. Lembrei do dia que eu pedi ela em casamento, num restaurante italiano na Vila Madalena que ela amava, o anel escondido dentro da taça de prosecco. Lembrei da nossa lua de mel em Campos do Jordão, caminhando pelo Capivari de mãos dadas, comprando chocolate quente naquela lojinha que vendia fondue. Lembrei da festa de casamento no sítio do meu tio em Atibaia. Ela entrando com o vestido branco, todo mundo chorando, inclusive eu. Todas essas memórias, 7 anos inteiros de história, agora pareciam mentira, como se eu tivesse vivido num filme, numa fantasia, e só agora estivesse acordando para a realidade. Parei o carro numa rua qualquer de Vila Mariana e chorei de novo. Chorei até não ter mais lágrimas, até minha cabeça latejar de dor, até meus olhos ficarem inchados. Chorei pela morte de tudo que eu acreditava que tinha. Chorei pelo homem idiota que eu tinha sido, cego, ingênuo, confiante demais. As mensagens dela continuavam chegando mesmo com o celular desligado. Quando liguei de novo à noite, tinha mais de 50. Abri uma, só uma, porque precisava saber o que ela estava dizendo. Rodrigo, por favor, me escuta. Foi um erro. Eu estava confusa, me sentindo sozinha. Você trabalha tanto. Eu te amo. Sempre te amei. A gente pode superar isso. Por favor, volta para casa. A gente precisa conversarmos sozinha. Ela se sentia sozinha. E a solução para a solidão dela foi enfiar a boca no pau de outro cara no tapete da nossa sala. A lógica perfeita. Apaguei a mensagem e bloqueei o número dela. Não queria ouvir desculpas. Não queria ouvir que ela me amava. Não queria ouvir nada que saísse daquela boca mentirosa. Passei os dias seguintes dormindo no carro, em motéis baratos, na casa de um primo em Guarulhos que não fez perguntas. Tomava banho em postos de gasolina, comia nos restaurantes de beira de estrada, evitava espelhos, estava me dissolvendo, me transformando em outra pessoa, alguém que eu não reconhecia. Mas no meio de todo esse caos, de toda essa dor que me rasgava por dentro, alguma coisa começou a mudar. Foi gradual, como uma semente germinando no escuro. Não era raiva. Raiva eu já tinha sentido logo no começo. Não era tristeza. Tristeza era constante. Um peso que eu carregava no peito o tempo todo. Era algo mais frio, mais calculado. Estava dirigindo pela rodovia Anhanguera, numa dessas noites sem rumo quando a ideia começou a tomar forma. Pensei em todas as vezes que ela tinha mentido para mim. Quantas desculpas ela tinha inventado. Quantas vezes ela disse que ia encontrar a Paula, a Jéssica, a Carol, quando na verdade estava com ele. Quantas vezes ela fingiu estar cansada demais para transar comigo, porque já tinha transado com ele algumas horas antes. 6 meses de mentiras. 6 meses de me fazer de idiota. 6 meses de eu trabalhar, pagar contas, planejar nosso futuro enquanto ela destruía tudo pelas minhas costas. E o que ela esperava agora? Que eu voltasse para casa, aceitasse um pedido de desculpas choroso e fingisse que nada tinha acontecido? Que eu fosse o marido compreensivo que perdoa a esposa infiel porque ele estava confusa? Não, eu não ia fazer isso. Não ia simplesmente voltar e deixar ela seguir em frente como se não tivesse me destroçado. Não ia deixar ela contar a versão dela da história para as amigas, para a família, fazer ela de vítima, me transformar no marido que trabalhava demais e a negligenciava. Se tinha algo que eu tinha aprendido naqueles dias perdido pelas estradas de São Paulo, era que o silêncio tinha poder. Meu silêncio estava deixando ela desesperada. As mensagens tinham mudado de tom, de pedidos de desculpas para acusações. Você não pode simplesmente desaparecer assim. Eu também tenho sentimentos.
Você é tão covarde que não consegue nem me encarar. Covardei. Ela me chamou de covarde. A ironia era tão grotesca que eu ri sozinho no carro. Uma risada amarga que não tinha nada de alegria. Mas ela tinha razão numa coisa. Eu não conseguia encarar ela. Ainda não. Porque se eu encarasse, se eu voltasse naquele momento, eu ia explodir. Ia gritar. Quebrar coisas, falar verdades que não poderiam ser desfaladas. E eu não queria dar esse prazer para ela. Não queria a catarse da briga, do confronto dramático, das acusações mútuas. Eu queria algo diferente. Parei num restaurante na estrada Raposo Tavares e pedi um prato feito que eu sabia que não ia comer direito. Enquanto cutucava o arroz com o garfo, pensei em todos os amigos que a gente tinha em comum. Pensei nos pais dela, que me adoravam, me chamavam de genro perfeito, ficavam me enchendo de comida toda vez que a gente visitava. Pensei nos meus pais, que amavam a Camila como uma filha. Pensei nos colegas de trabalho dela, nas amigas da faculdade, na irmã dela que era minha amiga antes mesmo de eu conhecer a Camila. Todo mundo tinha uma imagem dela. A Camila dedicada, a Camila bem-sucedida, a Camila que tinha um casamento perfeito, a esposa exemplar. E se todo mundo soubesse a verdade? Não através de um escândalo boca a boca, de fofoca que poderia ser negada ou distorcida. Não através de uma briga feia onde ela poderia se fazer de vítima, dizer que eu estava exagerando, que tinha sido só um deslize. Mas através de provas, evidências, fatos irrefutáveis que ela não poderia negar, que ninguém poderia questionar. Peguei meu celular e comecei a pensar. Ela usava o mesmo iCloud que eu. A gente tinha acesso às contas um do outro. Porque afinal éramos um casal. Não tínhamos nada a esconder. Que piada. Criei uma conta nova de e-mail, algo que ela não conhecesse, e comecei a fazer backup de tudo. Mensagens do WhatsApp dela, fotos, conversas do Instagram, e-mails, tudo que pudesse servir de prova. Trabalhei nisso por horas no estacionamento daquele restaurante, baixando, organizando, salvando em pastas diferentes. Encontrei conversas com ele. Paulo se chamava. Conversas que datavam de 8 meses atrás. Ou seja, ela tinha mentido sobre os 6 meses. Tinha sido ainda mais tempo. Fotos que ela tinha mandado para ele. Fotos nossas de lingerie. Fotos que eu achava que eram só minhas. Mensagens falando de mim. Ele nem desconfia de nada. Ele é tão inocente. Hoje foi por pouco. Ele quase chegou cedo. Cada mensagem era uma facada. Mas eu continuei lendo. Precisava sentir toda a dor de uma vez. Precisava ver a extensão da traição. Precisava que cada palavra ficasse gravada na minha mente para que eu não fraquejasse. Para que eu não deixasse a pena ou a nostalgia me fazerem voltar atrás. Quando terminei, já passava da meia-noite. Eu tinha tudo o que precisava. Cada prova, cada evidência, cada mentira documentada e salva em 3 lugares diferentes. Nuvem, pendrive, HD externo. E pela primeira vez em dias, senti algo além de dor. Senti controle. Ela tinha tirado meu chão, destruído meu casamento, feito eu me sentir o homem mais idiota do mundo. Mas eu não ia ser a vítima passiva dessa história. Eu não ia simplesmente desaparecer machucado enquanto ela seguia a vida dela, contando qualquer versão que quisesse. Liguei o carro e voltei para São Paulo. Não para o nosso apartamento, mas para a cidade. Porque agora eu tinha um plano. E ao contrário dela, quando eu fizesse meu movimento, não haveria como negar. Não haveria como fingir. Não haveria como se esconder. A dignidade que ela tinha me tirado, eu ia recuperar, mas não do jeito que ela esperava. Voltei para casa numa terça-feira à noite, exatamente 6 dias depois de ter saído. Subi devagar pelo elevador, respirando fundo, preparando meu rosto, minha voz, minha postura. Quando abri a porta, ela estava sentada no sofá com os olhos vermelhos, uma caixa de lenços de papel ao lado. O apartamento estava uma bagunça. Roupas espalhadas, louça suja na pia, o cheiro de comida delivery velha no ar. Ela se levantou num pulo quando me viu. A cara de alívio misturada com medo. Rodrigo. Oi. Minha voz saiu neutra, cansada, mas não agressiva. Deixei a mochila no chão e fui direto para a cozinha pegar um copo de água. Bebi devagar, sentindo os olhos dela grudados em mim. Você está bem? E a pergunta dela era quase cômica. Se eu estava bem?
Depois de ter passado quase uma semana dormindo em motéis e no carro, depois de ter visto a mulher que eu amava traindo eu da forma mais humilhante possível, ela queria saber se eu estava bem. Cansado, respondi sem olhar para ela. Vou tomar um banho. Passei por ela sem tocar, sem fazer contato visual, e tranquei a porta do banheiro. Abri o chuveiro e deixei a água quente cair sobre mim enquanto eu recostava na parede fria dos azulejos. Precisava manter o controle. Precisava seguir o plano. Quando saí, ela estava parada no corredor, roendo a unha do polegar. Um tique nervoso que ela tinha desde adolescente. A gente precisa conversar, Rodrigo. Amanhã. Falei, secando o cabelo com a toalha. Estou exausto. Vou dormir. Fui para o quarto de hóspedes e tranquei a porta. Ouvi ela chorar do outro lado, batendo de leve na madeira, implorando para conversarmos. Mas eu me deitei na cama estreita e fingi dormir até ela desistir e voltar para o quarto principal. Nos dias que se seguiram, estabeleci uma rotina. Acordava cedo, tomava café sozinho, ia trabalhar, voltava tarde. Quando estava em casa, era educado, mas distante. Respondia com monossílabos. Não brigava, não gritava, não acusava. Simplesmente existia no mesmo espaço que ela, como dois estranhos dividindo um apartamento. Isso a estava deixando louca. Eu via nos olhos dela, na forma como ela me observava, tentando decifrar o que eu estava pensando, o que eu ia fazer. Ela tentava puxar assunto várias vezes. Eu trabalho. Quer que eu peça alguma coisa para jantar? E vi que tem um filme novo que a gente queria assistir. A gente... como se ainda fôssemos um casal. Como se ainda existisse um agente. E tanto faz. Era minha resposta padrão para tudo. Enquanto isso, nas horas vagas no escritório, durante o almoço, de madrugada, quando ela dormia, eu trabalhava no meu plano. Organizei todas as provas em uma apresentação de slides. Não algo amador, grosseiro. Não. Algo profissional, limpo, objetivo. Como se fosse uma apresentação de trabalho. Slide 1. Uma foto nossa do casamento, sorrindo, felizes. Slide 2. Print da primeira conversa entre ela e o Paulo, 8 meses atrás. Mensagens inocentes no começo. Ele elogiando a foto de perfil dela no Instagram. Slide 3 a 15. A progressão das conversas. De elogios para flertes. De flertes para encontros. De encontros para sexo. Tudo datado. Tudo com horário. Tudo irrefutável. Slide 16 a 25. Fotos que ela tinha mandado para ele. Fotos dela na nossa cama, na nossa sala. No banheiro que eu tinha reformado com tanto carinho. Slide 26 a 30. Mensagens dela falando de mim. Reclamando. Rindo. Menosprezando. Slide 31. Uma foto dos dois juntos num motel da rodovia Castelo Branco. Ela tinha postado no Instagram só para as melhores amigas. Uma função que ela achava que era segura. Não era. Trabalhei naquilo com uma frieza cirúrgica. Cada slide escolhido com cuidado, cada evidência colocada em ordem cronológica perfeita. Não havia espaço para dúvidas, para negação, para você entendeu errado, ou não foi nada disso. Em casa, continuei com a máscara. Jantava com ela em silêncio. Às vezes ela chorava na frente do prato, soluçando baixinho, e eu não fazia nada. Apenas continuava comendo, mastigando mecanicamente, sem sabor. Uma vez ela pegou na minha mão por cima da mesa. Rodrigo, por favor, me perdoa. A gente pode recomeçar. Eu vou fazer terapia. A gente pode fazer terapia de casal. Eu juro que nunca mais. Juro por Deus que nunca mais. Tirei minha mão devagar. Limpei a boca com o guardanapo e levei meu prato para a pia. Você jura por Deus? Repeti. E o sarcasmo na minha voz era tão pesado que ela recuou. Mas eu não continuei. Apenas lavei o prato e fui para o quarto de hóspedes. Ela tentou de todas as formas. Fez meu prato preferido, estrogonofe com batata palha, o mesmo que a mãe dela fazia. Deixei a comida esfriar no prato e pedi um hambúrguer pelo iFood. Comprou ingressos para um show do Djavan que a gente queria ver. Recusei sem dar explicação. Colocou lingerie e apareceu na porta do quarto de hóspedes uma noite. Fechei a porta na cara dela sem dizer uma palavra. Cada tentativa dela era patética. E cada tentativa reforçava minha determinação. Enquanto isso, defini a data. O aniversário de 35 anos do pai dela, no dia 28 de maio, seria num sítio alugado em Ibiúna,
Um churrasco grande com toda a família dela e a minha. Amigos próximos, uns 60 ou 70 convidados. A Camila já tinha comentado várias vezes como estava animada com a festa, como tinha ajudado a irmã a organizar tudo. Perfeito. Precisava de um projetor. Aluguei um de última geração, coisa profissional com controle remoto. Disse para a cunhada que queria fazer uma homenagem surpresa para o sogro, um vídeo com fotos antigas. Ela achou lindo. Me deu acesso total ao sistema de som e projeção que já ia estar montado no sítio. 3 semanas antes da festa, a Camila começou a mudar de estratégia. Parou de chorar, de implorar. Ficou fria também. Começou a sair mais, chegar tarde, não dar satisfação. Achei que fosse alguma tentativa de me fazer sentir ciúmes, de me fazer reagir. Não funcionou. Eu apenas anotei os horários. Tirei prints da localização dela que ainda estava compartilhada comigo no Google Maps. Mais material para a apresentação. Uma noite ela chegou em casa bêbada. Quase 2 da manhã de um sábado. Sentou na mesa da cozinha onde eu estava trabalhando no notebook e me encarou com os olhos vermelhos de álcool. Você nunca vai me perdoar, né? A voz dela estava arrastada. Parei de digitar e olhei para ela pela primeira vez em semanas. Olhei de verdade. E naquele momento senti uma pontada de algo que poderia ter sido pena. Ou talvez só tristeza pela morte de algo que um dia foi amor. Não. Então por que você ainda está aqui? Ela perguntou, a voz subindo. Por que não vai embora de vez? Por que fica me torturando com esse silêncio? Fechei o notebook devagar. Porque esse apartamento é meu também. Porque eu pago metade de tudo aqui. E porque eu saio quando eu quiser sair. Não quando você quiser que eu saia. Filho da puta. Ela cuspiu as palavras, se levantando cambaleante da cadeira. Você é um filho da puta, Rodrigo. Covarde no frouxo. Fica aí na sua postura de vítima e no seu drama, mas não tem coragem nem de me confrontar de verdade. Sorri. Não pude evitar. Aquilo pareceu deixar ela ainda mais furiosa. Tá achando graça? Ela gritou. Doug, você acha que é melhor que eu? Você com sua vidinha certinha, seu emprego de merda, sua rotina de merda. Você é um tédio, Rodrigo. Sabe por que eu traí você? Porque eu estava morrendo de tédio. Porque você é a pessoa mais chata que eu já conheci. Cada palavra era veneno, mas eu deixei ela falar. Deixei ela vomitar tudo que estava preso dentro dela, porque cada insulto, cada acusação, cada tentativa de jogar a culpa em mim só tornava o que eu ia fazer mais fácil, mais justificado. Quando ela terminou o chilique, ofegante, com lágrimas de raiva escorrendo, eu me levantei, peguei meu notebook e fui para o quarto. Ela ficou ali gritando para as minhas costas, mas eu já não escutava mais. Deitado na cama, olhei o teto e respirei fundo. Faltavam 2 semanas para a festa. 2 semanas para o fim daquilo tudo. Mandei uma mensagem para a cunhada confirmando minha presença e dizendo que tinha uma surpresa especial preparada para o aniversário do sogro. Ela respondeu com vários emojis de coração e alegria. Pobre coitada. Não fazia ideia. Nos últimos dias antes da festa, a tensão no apartamento era palpável. A Camila mal falava comigo. Eu também não fazia questão. Passávamos um pelo outro como fantasmas, dividindo o espaço, mas não dividindo mais nada. Na quinta-feira, antes do sábado da festa, recebi uma mensagem dela. Você vai na festa do meu pai? Eu me respondi. Por quê? Porque ele me convidou. Ela leu e não respondeu mais. Na sexta à noite, fui até uma gráfica e imprimi cópias da apresentação em pendrives. Coloquei um em cada bolso diferente da calça. Backup do backup do backup. Não podia haver erro. Não podia haver falha técnica, arquivo corrompido. Nada que pudesse impedir o que estava prestes a acontecer. Dormi tranquilo pela primeira vez em semanas. Sonhei com o mar, com ondas se quebrando na areia com um recomeço. Acordei descansado, leve, quase feliz. Era sábado. Era o dia. Tomei um banho demorado. Fiz a barba com cuidado. Passei perfume. Coloquei uma camisa social azul clara. Uma calça jeans escura. O relógio que meu pai tinha me dado quando eu me formei. Olhei para o espelho e vi um homem diferente daquele que tinha descoberto a traição semanas atrás. Ainda machucado, ainda com raiva, mas não mais quebrado. Não mais vítima. Camila saiu mais cedo para ajudar nos preparativos.
Antes de ir, parou na porta do quarto de hóspedes onde eu estava terminando de me arrumar. Ah, você não vai fazer nenhuma burrada, né? Olhei para ela pelo espelho. Que tipo de burrada? Ai, não sei. Qualquer coisa. Você está estranho. Estou ótimo. Dei um sorriso que não chegou aos olhos. Estou ótimo, Camila. Ela ficou parada mais alguns segundos, como se quisesse dizer algo, mas no fim apenas balançou a cabeça e foi embora. Peguei as chaves do carro, os pendrives, meu celular. Olhei para o apartamento pela última vez, sabendo que quando eu voltasse, nada mais seria como antes. Na verdade, quando eu voltasse, eu provavelmente não voltaria mais. O sítio em Ibiúna estava bonito. Balões coloridos, churrasco assando, música tocando, crianças correndo pelo gramado. Todo mundo feliz, comemorando, sem fazer ideia do que estava prestes a acontecer. Cumprimentei o sogro com um abraço apertado. Ele me deu tapinhas nas costas. É que bom que você veio, meu filho. A Camila disse que você estava meio doente essa semana. Já estou melhor, respondi sorrindo. Cumprimentei meus pais, meus amigos e os familiares dela. Todo mundo me tratando como sempre. O genro querido, o marido perfeito da Camila perfeita. Bebi uma cerveja, depois outra. Não por nervosismo, mas por celebração antecipada. E quando o sol começou a se pôr, quando todo mundo estava reunido na área coberta para cantar parabéns, quando o bolo foi trazido e as luzes se apagaram, fiz meu movimento. Antes do parabéns, falei alto o suficiente para todos ouvirem. Eu gostaria de fazer uma homenagem especial para o seu Antônio. Preparei uma apresentação com fotos da família. Todos aplaudiram. A cunhada me deu o controle do projetor sorrindo. Camila estava do outro lado do salão. Mas eu senti os olhos dela em mim. Senti o momento exato em que ela entendeu. Apertei o play. E assisti o mundo dela desmoronar. O primeiro slide apareceu na tela branca montada entre duas árvores. Nossa foto de casamento. Eu e Camila sorrindo. Ela com o vestido branco, eu de terno cinza, o pôr do sol de Atibaia atrás da gente. Um murmúrio de aprovação percorreu o público. Que linda essa foto, ouvi alguém comentar. O sogro estava ao meu lado, sorrindo, emocionado já. A sogra tinha a mão no peito. Meus pais estavam abraçados perto da churrasqueira. Todo mundo esperando uma homenagem bonita, dessas que fazem as pessoas chorarem de emoção em festas de família. Apertei o botão de novo. O segundo slide. A primeira conversa entre Camila e Paulo. Print de tela do Instagram, data e hora no topo. Que foto linda, Camila. Obrigada. Seu marido é um cara de sorte. Ele nem liga pra essas coisas, hahaha. O silêncio começou diferente. Não era mais de aprovação. Era de confusão. As pessoas estreitando os olhos, tentando ler as letras pequenas. Tentando entender o que estavam vendo. Ouvi a cunhada murmurar. Que homenagem estranha. Não parei. Terceiro slide. Mais conversas. Quando a gente pode se ver? Meu marido viaja quinta e mal posso esperar. Quarto slide. Quinto. Sexto. Cada um mais explícito que o anterior. Mensagens deixando claro o que estava acontecendo. Quando, onde, como. Rodrigo, que porra é essa? A voz do meu melhor amigo, Bruno, cortou o silêncio. Ele estava de pé, olhando para mim com a testa franzida. Não respondi. Apenas continuei apertando o botão. Sétimo slide. Oitavo. Nono. Rodrigo. Agora era a voz da Camila, estridente, desesperada. Ela estava correndo na minha direção, atravessando o salão, esbarrando em pessoas. Para com isso. Para agora. O sogro me olhou com uma expressão que eu nunca tinha visto no rosto dele. Confusão absoluta. Rodrigo, meu filho, o que? Só mais alguns slides, mãe de seu Antônio. Minha voz saiu calma, quase gentil. É importante que todo mundo veja. 10º slide. Uma foto que a Camila tinha mandado para o Paulo. Ela na nossa cama, na nossa casa, com lingerie vermelha que eu tinha dado de presente no último dia dos namorados. A legenda, pensando em você. Alguém gritou. Acho que foi a mãe dela. Um grito agudo, de choque, de horror. Camila chegou até mim e tentou arrancar o controle da minha mão. Eu o ergui acima da cabeça, fora do alcance dela. Ela pulou, tentando pegar, gritando, para, por favor. Mas eu era mais alto, mais forte, e naquele momento eu era implacável. Sai da frente da tela, amor. Falei.
E a palavra amor saiu tão envenenada que ela recuou como se eu tivesse dado um tapa. 11º slide. 12º. Conversas sobre mim. Ele trabalha tanto que nem percebe. Coitado, tão inocente. Ele acredita em tudo que eu falo. Risadinhas digitais, emojis de deboche, de escárnio. A sogra estava chorando agora, a mão na boca, o corpo tremendo. A irmã da Camila tinha se levantado da cadeira, a cara pálida. Meu pai tinha os punhos cerrados ao lado do corpo, a mandíbula travada. Minha mãe me olhava com uma mistura de orgulho e tristeza, os olhos marejados. Rodrigo, meu Deus, para com isso. A cunhada tentou desligar o projetor, mas eu já tinha desconectado todos os cabos exceto o de energia e trancado a caixa. Ela teria que quebrar o equipamento. E ela não ia fazer isso. 13º slide. Uma foto dos dois juntos, selfie de motel, lençóis brancos baratos ao fundo, ele sem camisa, ela de sutiã, os dois sorrindo. A data no canto, 15 de março, 2024. 2 semanas depois do meu aniversário, que a gente tinha comemorado com um jantar romântico, onde ela me deu um relógio caro e disse que me amava mais que tudo. Filho da puta! A Camila se jogou em mim, socando meu peito, meus braços, qualquer parte que ela alcançasse. Alguns dos homens vieram segurar ela, puxar ela para trás. Ela esperneava, gritava, chorava. Vocês não entendem. Ele me negligenciava. Ele trabalhava o tempo todo. Ele nunca estava em casa. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até as crianças tinham parado de correr. Todo mundo olhando para ela. Depois para mim. Depois de volta para a tela onde continuavam passando as evidências da traição. 14º slide. Mensagens dela marcando encontros enquanto eu estava em reuniões de trabalho. Ele vai ficar até tarde, a gente tem a tarde toda. 15º. Fotos que ela fingia estar na academia, na casa de amigas, no salão de beleza. Todas mentiras. Todas com geolocalização mostrando motéis, apartamentos, endereços que não batiam com as desculpas. Quantos aqui sabiam? Perguntei de repente, minha voz cortando através do caos. Olhei para as amigas dela, agrupadas num canto, todas evitando meu olhar. Paula, Jessica, Carol, vocês sabiam que minha esposa estava me traindo e ficaram quietas? Foram cúmplices? Jéssica começou a chorar. Paula olhou para o chão. Carol saiu correndo para dentro da casa. E você, seu Antônio? Me virei para o sogro, que estava parado como uma estátua, o rosto vermelho. E o Senhor criou uma filha que consegue olhar no olho do marido e mentir todos os dias durante 8 meses. Deve estar orgulhoso. Não fala assim com meu pai. A Camila gritou, se soltando dos braços que a seguravam e vindo na minha direção de novo. Dessa vez foi meu próprio pai quem a segurou, firme, mas sem machucá-la. Fica quieta, Camila. A voz do meu pai era baixa, perigosa. Você já fez estrago suficiente. 16º slide. 17º. 18º. Conversas sobre planos de futuro que ela fazia comigo enquanto transava com outro. Rodrigo quer ter filho ano que vem. Que horror, hahaha. Você vai largar dele? Não sei. Ele paga as contas bem direitinho. A sogra soluçou alto. O sogro se sentou pesadamente numa cadeira, a cabeça nas mãos. A irmã da Camila estava abraçada com o marido, chorando no ombro dele. Vocês acham que eu sou o vilão dessa história? Perguntei para a plateia silenciosa. Vocês acham que eu estou sendo cruel expondo ela assim? Deixei a pergunta pairar no ar. Eu trabalhava 10, 12 horas por dia para dar uma vida boa para a gente. Para pagar esse apartamento que ela gostou, para juntar dinheiro para a viagem que ela queria fazer, para comprar o carro que ela pediu. E enquanto eu fazia isso, enquanto eu me matava de trabalhar, ela estava na nossa cama, na nossa casa, com outro homem. Camila tinha desmoronado no chão, de joelhos, a cara coberta pelas mãos. Os ombros dela sacudiam com soluços violentos. Parte de mim, uma parte pequena e distante, sentiu pena, mas era uma pena abstrata, como se sente por um estranho na rua. Não era suficiente para me fazer parar. 19º slide. 20º. 21º. Mais e mais provas. Mais e mais evidências. Cada mensagem, cada foto, cada mentira documentada e exposta para todos verem. Bruno se aproximou de mim. A mão no meu ombro. Ah, craque, isso aqui já deu?
Todo mundo já entendeu. Olhei para ele. Meu melhor amigo desde a 5ª série, padrinho do meu casamento. Você sabia? Ele piscou, confuso. O quê? Não. Claro que não. Ei, tem certeza? Porque parece que metade das pessoas aqui sabiam, e ninguém achou importante me contar. Eu não sabia, Rodrigo. Eu juro. A voz dele estava sincera, machucada até. Acenei com a cabeça e voltei minha atenção para a apresentação. Faltavam 10 slides. Ia mostrar todos. O pai dela finalmente se levantou. Caminhou até a Camila, que ainda estava no chão, e ficou parado olhando para ela. Por um longo momento ninguém disse nada. Então ele falou, a voz trêmula, quebrada. Como você pôde fazer isso? Não era para mim que ele estava perguntando. Era para a própria filha. Camila ergueu o rosto. Maquiagem completamente borrada. Olhos inchados. Pai, eu... Não! Ele ergueu a mão. E não quero ouvir desculpas. Não quero ouvir justificativas. Olhou para mim. Rodrigo, eu não tenho palavras. Se eu soubesse, se eu tivesse qualquer ideia... Eu sei, seu Antônio. Minha voz saiu mais suave. Eu sei que o senhor não sabia. Por isso o senhor está vendo agora. Assim como todo mundo. A apresentação chegou ao fim. O último slide era uma frase simples, em letras brancas sobre fundo preto. A verdade dói, mas mentir dói mais. Desliguei o projetor. A tela ficou branca, depois escura quando o equipamento entrou em stand-by. O silêncio era ensurdecedor. Cerca de 70 pessoas ali, e ninguém sabia o que dizer. E eu só tenho uma coisa para falar. Levantei a voz para todos ouvirem. Durante essas últimas semanas eu tive que decidir que tipo de homem eu queria ser. O tipo que engole a humilhação em silêncio? O tipo que aceita pedidos de desculpas baratos e finge que nada aconteceu? Ou o tipo que se respeita o suficiente para exigir que a verdade seja conhecida? Olhei para cada rosto na plateia. Ou escolhi me respeitar. Escolhi não ser cúmplice da mentira dela. E escolhi que todos vocês soubessem exatamente quem ela é. Não a versão que ela vende, a esposa dedicada, a nora perfeita, a amiga leal, mas quem ela realmente é. Camila gemeu alguma coisa ininteligível ainda no chão. Agora vocês podem julgar quem quiserem. Continuei. Podem me achar cruel, exagerado, vingativo. Tudo bem. Vão dormir essa noite sabendo que pelo menos viram a verdade com os próprios olhos. Não através de fofoca, não através de boatos, mas através de provas que nem ela pode negar. Peguei minha jaqueta que tinha deixado numa cadeira. Meu pai se aproximou, me abraçou forte. Você fez o certo, filho. Ele sussurrou no meu ouvido. Eu teria feito a mesma coisa. Minha mãe me beijou a bochecha, chorando, mas sorrindo também. Estou orgulhosa de você. Vai dar tudo certo. Apertei a mão do sogro. Ele estava velho demais para essa porcaria toda, percebi. As rugas no rosto dele pareciam mais profundas. Os olhos mais tristes. Desculpa, seu Antônio. Desculpa estragar sua festa assim. Mas precisava ser num lugar onde ela não pudesse controlar a narrativa depois. Ele acenou com a cabeça sem palavras e me apertou a mão de volta. Passei por Camila sem olhar para baixo. Ela agarrou a barra da minha calça e a voz rouca de tanto gritar. Rodrigo, por favor, não vá embora assim. A gente precisa... Me soltei gentilmente. Meus advogados vão entrar em contato segunda-feira com os papéis do divórcio. Você pode ficar no apartamento até a gente resolver a divisão de bens. Vou mandar buscar minhas coisas. Rodrigo! Ela gritou quando comecei a andar. Não me virei. Atravessei o gramado, passando por grupos de pessoas que se afastavam para me deixar passar, olhando para mim com expressões mistas de choque, respeito, pena, julgamento. Não me importava mais com nenhuma delas. Bruno correu atrás de mim no estacionamento. Cara, onde você vai? É pra longe daqui. Fica na minha casa essa noite. Não tem que ficar sozinho. Pensei por um momento, depois concordei. Não queria ficar sozinho. Não naquela noite. Quando liguei o carro, olhei pelo retrovisor. Conseguia ver o salão ainda. As pessoas começando a se movimentar de novo. Alguns saindo, outros consolando a sogra, outros ainda parados em choque. Camila estava sendo levantada pela irmã e por algumas amigas. Ela tinha tentado me destruir com a traição. Tinha tentado me transformar em vítima.
no marido corno que não sabia de nada, que era trouxa demais para perceber. Mas eu não ia ser essa pessoa. Não ia carregar essa marca sozinho, em silêncio, enquanto ela seguia a vida contando qualquer versão que quisesse. Agora todo mundo sabia. A família dela, os amigos dela, as pessoas que ela mais se importava em impressionar. Todas tinham visto a verdade sem filtro, sem edição, sem possibilidade de negação. Era cruel? Talvez. Era exagerado? Possivelmente. Mas era justo? Absolutamente. Ela tinha feito a escolha de me trair. Eu apenas fiz a escolha de não deixar ela me silenciar. Dirigi para a casa do Bruno em silêncio. A estrada escura à minha frente. E pela primeira vez em semanas, senti algo parecido com paz. Não felicidade. A dor ainda estava lá, profunda, pulsante. Mas junto com a dor havia dignidade. Havia justiça. Havia a certeza de que eu tinha feito o que precisava fazer. E isso, naquele momento, era suficiente. Acordei no sofá da casa do Bruno com o sol entrando pela janela e o cheiro de café vindo da cozinha. Eram quase 11 da manhã de domingo. Tinha dormido pesado pela primeira vez em um mês. Sem pesadelos. Sem acordar no meio da madrugada com o peito apertado. Meu corpo estava dolorido de tanto tempo na mesma posição, mas minha mente estava estranhamente leve. Bom dia, campeão. Bruno apareceu com 2 canecas de café. Sentou na poltrona em frente ao sofá e me passou uma. E você virou notícia. Levantei a sobrancelha, ainda meio zonzo de sono. Como assim? Ele me mostrou o celular. WhatsApp com 247 mensagens não lidas. Instagram com 89 notificações. Facebook, que eu nem usava mais, com 156. A festa virou assunto no grupo da família, no grupo de amigos, no grupo da firma. Basicamente todo mundo que estava lá ontem está repassando a história. Bebi um gole do café. Estava forte, amargo, exatamente como eu precisava. E o que estão dizendo? Olha, tá meio dividido. Bruno se ajeitou na poltrona. Tem gente achando que você foi muito pesado. Tipo a tia Márcia, naquela chata. Disse que você devia ter resolvido em casa, que expor assim foi humilhação desnecessária. E o resto? O resto tá do seu lado, cara. Sério. Seu pai postou no Facebook dele falando que tem orgulho do filho que se respeita. Sua mãe bloqueou metade da família da Camila. E a Paula, aquela amiga fingida da Camila, confessou num desabafo de stories que sabia da traição faz tempo, mas não teve coragem de te contar. Sentiu uma pontada de raiva. Todos esses anos, todas essas pessoas ao nosso redor, e ninguém achou que eu merecia saber. É complicado, mano. Ninguém quer ser o mensageiro, saca? Mas olha, teve gente que te defendeu forte. Seu primo, o Rafael, chamou a Camila de tudo quanto é nome feio no grupo da família. Seu chefe mandou mensagem oferecendo uns dias de folga se você precisar. E a Jéssica, a outra amiga dela, pediu desculpas em áudio chorando, dizendo que se sente um lixo. Terminei o café em silêncio, processando. A vida toda eu fui o cara certinho. O que evitava conflito, que resolvia as coisas na conversa. E agora eu tinha virado o cara que explodiu uma bomba no meio de uma festa de família. Parte de mim se sentia mal. Mas a parte maior, a parte que tinha carregado aquela humilhação sozinha por semanas, essa parte se sentia vingada. E a Camila? E perguntei, mesmo sem ter certeza se queria saber. Bruno fez uma careta. Internada. Meu estômago embrulhou. Como assim internada? Calma, não é nada físico. Surto psicológico. A mãe dela levou para uma clínica particular em Cotia, uma dessas de repouso. Ataque de pânico severo depois que você saiu. Tentou se machucar, precisou ser sedada. Fechei os olhos. Não era isso que eu queria. Não era. Eu queria justiça. Queria exposição. Queria que ela sentisse uma fração da dor que tinha me causado. Mas não queria que ela... Ela vai ficar bem? Vai, é só uns dias até estabilizar. Mas cara, não fica com culpa. Você não fez nada que ela não merecesse. Ela que criou essa situação. Você só mostrou a verdade. Passei a mão no rosto, sentindo a barba por fazer arranhando a palma. Eu só queria que ela assumisse o que fez. Não queria que virasse isso tudo, mas virou. E agora você tem que lidar com as consequências, as boas e as ruins. Bruno se levantou. Vou fazer omelete. Você precisa comer alguma coisa de verdade. Depois a gente vê o que você vai fazer com o apartamento, com as coisas dela,
com o divórcio. Passei o domingo na casa dele, recusando visitas, ignorando mensagens, tentando organizar meus pensamentos. Segunda de manhã liguei para um escritório de advocacia que um colega tinha recomendado. Uma mulher chamada Dra. Patrícia me atendeu, ouviu minha história sem interromper e no final disse apenas: "Você tem tudo documentado. Isso vai ser rápido." Terça-feira fui até o apartamento pela primeira vez desde a festa. Tinha combinado com a Camila por mensagem. Ela ainda estava na clínica, mas tinha autorizado a irmã a me deixar entrar para pegar minhas coisas. A cunhada abriu a porta com cara de quem não tinha dormido. Os olhos fundos. A expressão cansada. "Oi, Rodrigo." "Oi, Flávia." Ficamos parados um de frente para o outro no corredor. O silêncio pesado entre nós. Ela tinha sido minha amiga antes de ser cunhada. A gente jogava truco juntos nas festas de família. Ríamos das mesmas piadas idiotas. Tínhamos intimidade de verdade. "Você foi muito longe," ela disse finalmente, a voz baixa. "Eu sei. Minha mãe tá arrasada. Meu pai não fala com a Camila. A família toda tá em frangalhos." "Eu sei," repeti. "E eu sinto muito por eles. De verdade. Mas o que eu deveria ter feito, Flávia? Engolir calado? Fingir que estava tudo bem? Deixar ela contar qualquer versão que quisesse enquanto eu carregava isso sozinho?" Ela suspirou, os ombros caindo. "Mas não, você tá certo." Ela errou. Ela errou muito, mas... Porra, Rodrigo, na festa do meu pai? Na frente de todo mundo? Era o único lugar onde ela não podia controlar o que as pessoas iam pensar depois. O único lugar onde a verdade ia chegar em todo mundo ao mesmo tempo, sem filtro. Passei por ela entrando no apartamento. Desculpa pelo timing, mas não me arrependo. Flávia ficou parada na porta enquanto eu ia pro quarto. Comecei a separar minhas roupas, colocando tudo em malas que eu tinha trazido. Livros, sapatos, o computador do trabalho, meus documentos. Cada objeto que eu pegava trazia uma memória. A camisa que eu tinha usado no nosso primeiro encontro, o tênis que a gente comprou junto numa viagem pra Bahia. A foto emoldurada de nós dois no Machu Picchu. Parei em frente à foto, pegando ela da mesinha de cabeceira. Estávamos tão felizes naquele dia, cansados da trilha, suados, mas sorrindo como dois idiotas apaixonados. "Quando foi que acabou?" "Quando ela parou de me amar, ou nunca tinha amado de verdade." "Você quer levar?" Flávia tinha entrado no quarto e estava encostada no batente da porta. Olhei para a foto mais uma vez, depois coloquei de volta na mesinha. "Não, aquele cara ali não existe mais." Terminei de arrumar minhas coisas em silêncio. 3 malas grandes, 2 caixas de livros, uma sacola com produtos de higiene, 7 anos de vida em comum cabendo em tão pouco espaço. Era patético e libertador ao mesmo tempo. O que vai acontecer agora? E Flávia perguntou quando eu estava saindo. Divórcio. Divisão de bens. Cada um segue seu caminho. Ela tá arrasada, você sabe. Parei na porta, as malas na mão. Eu também estava arrasado, Flávia. Quando cheguei em casa e vi minha mulher de joelhos para outro cara. Quando li as mensagens dela rindo de mim. Quando percebi que durante 8 meses ela olhava na minha cara todo dia e mentia. Eu também estava arrasado. Mas ninguém parou para pensar nisso antes de me julgar por como eu reagi. Ela não disse mais nada. Apenas acenou com a cabeça e fechou a porta quando eu saí. Aluguei um apartamento pequeno em Pinheiros, mobiliado. Contrato de 6 meses enquanto as coisas se resolviam. Era estranho viver sozinho de novo depois de tanto tempo. Cozinhar para um, lavar roupa para um, acordar e não ter ninguém do lado. Algumas noites a solidão pesava tanto que eu tinha que sair. Andar pela rua. Entrar em algum bar só para não ficar sozinho com meus pensamentos. Mas outras noites eu me pegava sorrindo. Vendo filme até tarde sem ter que negociar. Comendo pizza na sala sem ninguém reclamar das migalhas no sofá. Acordando no horário que eu quisesse no fim de semana. Pequenas liberdades que eu tinha esquecido que existiam. O processo de divórcio foi rápido como a dor. Patrícia tinha prometido. Camila não contestou nada. Concordou com a divisão meio a meio. Assinou tudo que foi colocado na frente dela. Não pediu pensão nem nada além do que era dela por direito. A advogada dela me contou depois que ela só queria que aquilo acabasse logo, que não aguentava mais. Nos cruzamos uma vez só durante todo o processo, na audiência de homologação.
Ela estava magra, muito magra. O cabelo preso num rabo de cavalo simples, sem maquiagem, vestida com uma calça jeans e uma blusa preta. Parecia uma versão apagada da mulher que eu tinha conhecido. Evitamos olhar um para o outro. Assinamos os papéis. Saímos por portas diferentes. E foi isso. 7 anos de casamento terminando em 15 minutos num cartório de família em Pinheiros. As mensagens eventualmente pararam. Os grupos pararam de falar sobre o assunto. A vida seguiu como sempre segue. Alguns amigos ficaram do meu lado, outros desapareceram. A família dela me bloqueou nas redes sociais, exceto a Flávia, que manteve contato esporádico. Meus pais me visitavam toda semana, trazendo marmita, preocupação, amor incondicional. Fiquei sabendo por alto que Camila tinha se mudado para Campinas, morar com uma prima, que tinha mudado de emprego, que estava fazendo terapia intensiva, que tinha deletado todas as redes sociais. Parte de mim se perguntava se ela estava bem. A outra parte sabia que não era mais problema meu. 3 meses depois do divórcio, Bruno me arrastou para uma festa de aniversário de um amigo em comum. Eu não queria ir. Não estava pronto para socializar, para fingir normalidade, para responder perguntas sobre como eu estava. Mas ele insistiu. Disse que ficar trancado em casa não ia me fazer bem. A festa era num terraço na Vila Madalena. Música ao vivo, cerveja artesanal, um monte de gente que eu não conhecia. Fiquei num canto tomando minha cerveja, observando, me sentindo deslocado, até que uma mulher se aproximou. Cabelo curto preto, tatuagem de pássaro no braço, sorriso torto. Você é o Rodrigo, né? O amigo do Bruno. Sou. Beatriz. Prazer. Ela estendeu a mão. Posso sentar? Claro. A gente conversou por horas. Sobre trabalho, ela era designer gráfica. Sobre música, ela era fã de rock nacional dos anos 80. Sobre viagens, ela tinha morado 1 ano na Alemanha. Não falamos sobre relacionamentos passados. Não falamos sobre traumas ou dores. Foi só uma conversa leve, engraçada, fácil. Quando a festa acabou, ela me passou o número. Se quiser tomar um café sem festa barulhenta ao redor, me chama. Fiquei olhando o número no meu celular no Uber de volta para casa. Uma parte de mim queria deletar, se proteger, não se arriscar de novo. Mas outra parte, uma parte que estava renascendo devagar, queria tentar. Não liguei naquela noite, nem na seguinte. Mas uma semana depois, num sábado de manhã ensolarado, eu mandei mensagem. Café? Ela respondeu em 5 minutos. Pensei que nunca ia chamar. Café sim. Quando? Hoje. Hoje. Tomamos café numa padaria em Pinheiros. Depois caminhamos pelo Parque do Povo. Depois viramos almoço. Quando dei por mim, eram 6 da tarde e a gente ainda estava conversando, rindo, existindo no mesmo espaço de um jeito que parecia natural. Não foi amor à primeira vista. Não foi paixão avassaladora. Foi só, bom, confortável, honesto. Posso te perguntar uma coisa? Ela disse quando estávamos sentados num banco vendo o pôr do sol. Por que você ficou solteiro tanto tempo? O Bruno disse que você se divorciou faz meses. Pensei na resposta. Podia mentir, dar uma desculpa genérica. Mas ela tinha sido honesta comigo sobre a ex dela, que tinha terminado tudo por mensagem. Merecia honestidade também. Porque eu precisava me reconstruir. Não dá para começar algo novo quando você ainda está quebrado do anterior. Ela acenou com a cabeça. E você já está reconstruído? Oh, não completamente. Mas o suficiente para pelo menos tentar. Ela sorriu. Eu aceito o insuficiente. Perfeito é superestimado mesmo. Fiquei olhando ela, realmente olhando, e percebi que pela primeira vez em meses eu estava pensando no futuro sem dor, sem raiva, sem o peso de tudo que tinha acontecido. Camila tinha me destruído. Não tinha como negar isso. Mas eu tinha escolhido como me levantar. Tinha escolhido não ser vítima. Tinha escolhido dignidade sobre silêncio. E agora, sentado naquele banco, com essa mulher que eu mal conhecia, mas que fazia eu rir de verdade, eu percebi que tinha escolhido viver de novo. Não era vingança. Não era justiça. Era simplesmente continuar. E talvez isso fosse a melhor revanche de todas. 1 ano depois da festa,
Acordei num apartamento que era verdadeiramente meu. Não mais o alugado em Pinheiros, mas um que eu tinha comprado em Perdizes, menor que o antigo, mas com uma vista bonita da cidade. Mobiliado do jeito que eu sempre quis, mas nunca tinha tido coragem de sugerir. Parede cinza escuro, móveis de madeira escura, estante cheia de livros, uma poltrona confortável perto da janela onde eu lia aos sábados. Beatriz estava na cozinha fazendo panquecas. A gente não morava junto ainda. Ela tinha o apartamento dela em Vila Mariana. Mas passávamos os fins de semana alternando entre os dois lugares. Era uma coisa leve, sem pressão, sem cobranças. Exatamente o que eu precisava. "Ei, café tá pronto!" Ela gritou da cozinha. Levantei da cama. Coloquei uma calça de moletom e fui encontrar ela. Estava descalça, de short e uma regata velha minha, o cabelo bagunçado, cantarolando alguma música que eu não reconheci. Me viu e sorriu aquele sorriso torto que sempre me pegava desprevenido. "Bom dia, dorminhoco." "Bom dia." Beijei a testa dela e peguei uma caneca de café. "A que horas você acordou?" "Uma cedo." Não consegui voltar a dormir, então resolvi ser produtiva. Ela virou uma panqueca com uma habilidade que eu nunca teria. "Hoje é o dia, né?" Ela estava falando do almoço de domingo na casa dos meus pais. Seria a primeira vez que eu ia com ela numa reunião de família. A gente tinha combinado de ir devagar, sem pressa, mas minha mãe tinha sido insistente. "Quero conhecer essa menina que tá fazendo meu filho sorrir de novo." "É," respondi, sentindo um frio na barriga. Não de nervosismo ruim, mas daquela ansiedade boa, de quando algo importante tá prestes a acontecer. "Seus pais vão me odiar," ela disse de brincadeira, mas consegui perceber um traço de preocupação real. "Impossível. Você faz panquecas melhores que as da minha mãe." "Vai ganhar ela na hora." Ela riu. "Não vou contar pra ela que você disse isso." Tomamos café na varanda vendo a cidade acordar. São Paulo num domingo de manhã tinha uma energia diferente, mais calma, mais respirável. Pensamentos aleatórios começaram a surgir na minha cabeça, como sempre acontecia quando eu estava tranquilo assim. Pensei em como minha vida tinha mudado completamente em um ano. Pensei na pessoa que eu era quando descobri a traição. Quebrada, humilhada, perdida. E na pessoa que eu era agora, no que você tá pensando? E Beatriz perguntou, cutucando meu pé com o dela embaixo da mesa. Em como a vida é estranha. Filosófico hoje. Gostei. Ela tomou um gole do café. Estranha em que sentido? No sentido de que às vezes a pior coisa que acontece com você acaba sendo o que você precisava para virar outra pessoa. Uma pessoa melhor. Ela ficou em silêncio por um momento, depois perguntou baixinho. Você pensa nela ainda? Eu não precisava dizer o nome. A gente tinha conversado sobre o assunto algumas vezes, sempre de forma madura, sem drama. Beatriz sabia da história toda. Tinha lido sobre no Facebook através de amigos em comum antes mesmo de me conhecer. Quando finalmente a gente se aprofundou no assunto, eu contei tudo. A traição, a descoberta, a vingança pública. Ela tinha ouvido sem julgar, apenas entendendo que aquilo fazia parte de quem eu era agora. Às vezes, admiti. Não porque eu quero voltar ou porque ainda dói do mesmo jeito, mas porque 7 anos não somem da sua memória só porque você quer. E quando você pensa, é o que você sente. Peguei minha caneca, girei o líquido escuro dentro dela pensando na resposta honesta. Alívio, na maioria das vezes. E um pouco de gratidão. Gratidão? Ela ergueu as sobrancelhas. É, gratidão porque se ela não tivesse feito o que fez, eu ainda estaria preso naquele casamento morno, naquela vida que parecia perfeita por fora, mas era vazia por dentro. A gente ia continuar fingindo, envelhecendo juntos, mas separados. Até que um dia um de nós tivesse coragem de terminar. Ou pior, a gente ia ficar junto para sempre, infelizes por comodismo. Beatriz acenou com a cabeça, pensativa. Você acha que fez a coisa certa? Expondo ela daquele jeito? Era uma pergunta que eu tinha me feito centenas de vezes no último ano. Nas madrugadas insones, nas sessões de terapia que eu tinha começado a fazer 3 meses depois do divórcio, nas conversas com meu pai. Respondi. Não da forma mais elegante, não da forma mais piedosa, mas fiz o que precisava fazer para recuperar minha dignidade. Ela não tinha só me traído. Ela tinha me transformado em cúmplice involuntário da mentira dela.
E eu me recusei a continuar sendo isso. Você soube que ela tá noiva? O Beatriz perguntou cautelosa. Soube. A Flávia tinha me contado 2 semanas atrás. Camila tinha conhecido um cara em Campinas, engenheiro. Divorciado também. 2 filhos de casamento anterior. Estavam juntos há 6 meses e ele tinha pedido ela em casamento. Parte de mim, uma parte pequeníssima, quase imperceptível, sentiu algo parecido com ciúmes. Não porque eu a queria de volta, mas porque mexe com qualquer um ver o ex seguindo em frente, sendo feliz, construindo nova vida. Soube, confirmei. E fico feliz por ela. Sério. Se ela encontrou alguém que faz ela feliz, que ela conseguiu se reconstruir depois de tudo, é bom. Todo mundo merece uma segunda chance. Mesmo depois do que ela fez, é mesmo depois. A vingança já aconteceu. Eu já disse o que tinha que dizer, expus o que tinha que expor. Continuar com raiva dela seria só me envenenar, e eu me recuso a dar para ela esse poder sobre mim. Beatriz sorriu. Aquele sorriso cheio de orgulho que ela dava quando eu falava algo que ela considerava maduro. Você cresceu muito, né? Não tive escolha. Ou crescia ou afundava. Terminamos o café e nos arrumamos pro almoço. No caminho pra Muca, de mãos dadas no banco do carro, Beatriz começou a rir do nada. E o que foi? Perguntei. Tava pensando na Flávia contando como foi a festa. Ela disse que nunca viu um silêncio tão pesado na vida dela. Sorri. Foi bem cinematográfico mesmo. Você ensaiou o discurso? Em várias vezes. No chuveiro, no carro, na frente do espelho. Precisava sair perfeito. E saiu? Mas saiu melhor que o ensaiado. Porque na hora eu estava sentindo tudo de verdade. Não era teatro. Era libertação. Chegamos na casa dos meus pais e minha mãe praticamente arrancou Beatriz do carro, abraçando ela, fazendo 1000 perguntas, arrastando ela para a cozinha para mostrar o almoço. Meu pai me puxou para o quintal, ofereceu uma cerveja. A ela parece legal, ele disse, olhando pela janela onde minha mãe tagarelava animadamente com Beatriz. É muito legal. Você tá feliz? A pergunta era simples, mas carregada. Meu pai nunca foi de muitas palavras, de demonstrações exageradas de afeto. Mas quando ele perguntava algo assim, queria resposta de verdade. Tô, pai. Pela primeira vez em muito tempo, eu tô genuinamente feliz. Ele acenou com a cabeça, tomou um gole da cerveja. Ah, você sabe que eu apoiei tudo que você fez, né? Na festa, o divórcio, tudo. Eu sei. Mas também sei que não foi fácil. Que você carregou muita dor sozinho antes de explodir. Carreguei. Admiti. Mas precisava. Precisava sentir tudo. Processar tudo. Antes de poder reagir. Se eu tivesse explodido no dia que descobri, teria sido diferente. Teria sido só raiva. Do jeito que fiz foi calculado. Foi proposital. Foi corajoso. Meu pai me olhou direto nos olhos. Muitos homens na sua situação teriam engolido. Teriam voltado para casa, aceito desculpas, fingido que estava tudo bem porque é mais fácil que enfrentar a verdade. Você não fez isso. Você se respeitou. Senti um nó na garganta. A aprovação do meu pai sempre mexeu comigo, desde criança. Aprendi com o Senhor. Ele sorriu. Aprendi com você também. Me mostrou que às vezes a gentileza tem limite. Que tem hora que você precisa ser duro, não por maldade, mas por amor próprio. O almoço foi barulhento e gostoso. Minha mãe fez pernil com farofa, arroz, vinagrete, a mesa cheia de comida como sempre. Beatriz se enturmou fácil, contando histórias do trabalho dela, rindo das piadas do meu pai, ajudando minha mãe na cozinha. Observando ela ali, naquele ambiente, senti uma paz que eu não sabia que ainda podia sentir. Depois do almoço, enquanto minha mãe mostrava para Beatriz o álbum de fotos da minha infância, para meu desespero, meu pai me chamou para o escritório dele. Fechou a porta, pegou algo da gaveta da mesa. Para você. Ele me entregou um envelope. Abri. Dentro tinha uma carta, escrita à mão, com a letra tremida do meu pai. Tá em silêncio. Rodrigo, meu filho, não sou bom com palavras faladas, então escrevo. Esse último ano eu vi você se transformar. Vi você cair, quebrar, se levantar, se reconstruir. Vi você virar homem de um jeito que eu nunca tinha visto antes.
E eu quero que você saiba que eu tenho orgulho. Não só do que você fez, mas de quem você é. Você poderia ter se tornado amargo, rancoroso, fechado pro amor. Mas você escolheu crescer. Escolheu aprender. Escolheu viver de novo. Isso é força de verdade. Continue sendo esse homem. Continue se respeitando. Continue sendo feliz. Você merece tudo de bom. Com amor, pai. Dobrei a carta devagar, coloquei de volta no envelope e abracei meu pai. A gente não falou nada. Não precisava. Voltando para casa com Beatriz de noite, ela encostou a cabeça no meu ombro no banco do passageiro. Seus pais são incríveis. São, concordei. Eles me seguraram quando eu achei que ia afundar. Todo mundo precisa disso. De pessoas que te segurem. E você, quem te segura? Ela ficou quieta por um momento. Agora, você. Senti meu peito apertar, mas de um jeito bom. Pode contar comigo. Eu sei. Por isso eu tô aqui. Chegamos no meu apartamento e ficamos na varanda vendo as luzes da cidade. Beatriz de costas para mim. Meus braços em volta dela. Os dois em silêncio confortável. Posso te perguntar uma última coisa sobre ela? Beatriz quebrou o silêncio. Pode. Se ela aparecesse aqui agora, pedindo desculpas de verdade, pedindo uma segunda chance, você daria? Não precisei pensar. Não. Tão rápido assim? Não é sobre ela. É sobre mim. Eu não sou mais a pessoa que ela conheceu. Eu não quero a vida que a gente tinha. Eu não quero voltar para aquele Rodrigo que aceitava migalhas de atenção, que trabalhava feito louco para manter um casamento que só eu valorizava. Esse cara morreu naquele dia na sala do apartamento, vendo a cena que destruiu tudo. E o homem que nasceu das cinzas dele é outro. Mais forte, mais consciente, mais inteiro. Beatriz se virou para me encarar. E esse homem novo, o que ele quer? Verdade e lealdade, parceria de verdade, não de fachada. Alguém que escolha ficar não porque é cômodo, mas porque quer. Alguém que me respeite o suficiente para não me trair nem em pensamento. Exigências altas. Aprendi que não dá para baixar a régua. Não mais. Ela me beijou devagar, como quem está descobrindo algo pela primeira vez. Quando se afastou, sussurrou. Acho que você encontrou o que estava procurando. Sorri. Acho que sim. Naquela noite, deitado na cama, olhando para o teto, pensei em tudo que tinha vivido. A dor da traição, o peso da humilhação, a raiva que quase me consumiu. Pensei na vingança que executei, na frieza calculada, no momento em que mostrei para o mundo quem ela realmente era. Pensei nas consequências, no julgamento das pessoas, nas noites sozinho tentando entender se tinha feito a coisa certa. E pensei em quem eu era agora. Um homem que não pedia desculpas por se respeitar. Um homem que sabia que dignidade não se negocia. Um homem que tinha passado pelo fogo e saído transformado. Não destruído. As cicatrizes estavam lá, sempre estariam. Mas não doíam mais. Eram apenas marcas. Lembretes de batalhas vencidas, de escolhas difíceis, de momentos em que eu poderia ter desmoronado, mas escolhi me levantar. Virei pro lado e vi Beatriz dormindo. O rosto tranquilo. A respiração suave. Ela não era a Camila. Não era tentativa de substituir ninguém. Era página nova, capítulo novo, história nova. E pela primeira vez em muito tempo, eu estava ansioso para ver onde essa história ia dar. A vingança tinha sido doce, não vou mentir. Ver a verdade estampada na cara de todos que acreditavam na farsa. Ver ela exposta, incapaz de negar ou distorcer os fatos, tinha sido catártico. Libertador, necessário, mas o verdadeiro triunfo não tinha sido aquele momento. Tinha sido esse, o momento em que eu percebi que tinha sobrevivido, que tinha crescido, que tinha me permitido amar de novo sem medo. O momento em que olhei para trás e vi não um homem destruído, mas um homem reconstruído, mais forte nas partes quebradas. Camila tinha me traído. Tinha mentido, enganado, humilhado. Mas no fim das contas ela tinha me feito um favor. Tinha me forçado a encarar verdades que eu evitava, a me valorizar de formas que eu não fazia, a exigir de mim e dos outros um padrão que eu tinha esquecido que merecia. A traição tinha sido dela, mas a transformação tinha sido minha. E se pudesse voltar no tempo, mudar alguma coisa, não mudaria. Cada dor, cada lágrima, cada noite insone, cada momento de raiva, tudo tinha me trazido até aqui.
Até esse apartamento, até essa mulher, até essa versão de mim que eu finalmente respeitava. O velho Rodrigo teria perdoado e esquecido. Teria engolido a humilhação. Teria seguido em frente fingindo força. O novo Rodrigo não precisava fingir mais nada. Ele era forte de verdade. E mais importante, ele sabia disso. Fechei os olhos e dormi profundamente. Sem pesadelos, sem dor, sem arrependimentos. Apenas em paz.